Olá, crianças, tudo bem? Professor Newton mais uma vez, nós dos quartos anos aí com vocês. Estamos juntos, tá bom? Nessas aulas online, pelo Meet, presencialmente, crianças que vêm aqui durante a semana, algumas crianças que estão em casa, os pais ajudando e vocês aí fazendo com a gente, tá bom? Se Deus quiser, iremos voltar muito em breve. Vamos lá? Essa aula de hoje é uma aula que nós preparamos, nós, professores dos quartos anos, junto com vocês, tá? Então, nós vamos falar de perímetro, por metro, né? Perímetro. Perímetro, nós analisamos o contorno de uma figura, tá? Se nós formos analisar aí, nós vamos partir aqui de uma prática para vocês visualizarem aí, vocês que já conhecem a quadra das suas escolas, vocês que já conhecem as circunferências aqui que nós temos. Então, nós vamos pensar, nós temos o perímetro de uma sala de aula, uma linha, nós temos numa casa, toda casa tem uma base, né, que faz para levantar as paredes, nós temos nas quadras, aquelas linhas que a gente joga, a gente tem que entender que ali é uma delimitação daquele espaço, não é isso? Dentro das regras que a gente tem que obedecer. Vamos lá, então quando a gente pensa em perímetro, nós pensamos nesse contorno. De que forma vocês vão entender como eu posso dimensionar, né, esse contorno? Como eu posso dizer, olha, aqui tem tantos metros, eu estou falando de metros, tá bom? E você escreve tanto M, sem o pontinho, só o M de metros, tá bom? Vamos lá? Então vamos analisar. Nós temos aqui dois retângulos. Eu tenho uma tabelinha, que essa tabelinha é exatamente com informações que você tem no seu livro aí. Ó, o livro bem me quer de vocês têm aí perímetro e área, tá? Então depois nós vamos entender os dois, o que é o perímetro e o que é a área. Eu estou falando de perímetro e depois eu vou gravar um vídeo falando só de área, tá legal? Então vocês deem uma olhada aí na página 136, vocês vão perceber que tem alguns exercícios que eu vou explicar para vocês aqui, exatamente para vocês entenderem, aprenderem o que é como se mede o perímetro, tá? Então, essa tabelinha criada em cima de duas figuras que eu quero analisar com vocês. Se tiverem dúvidas, dê uma pausa, tá bom? Pause e volte um pouquinho, para você poder entender bem legal. A tabelinha, quais são as informações que nós vamos ter aqui na tabela? Ó, medidas. Então, quando eu falo medidas, nós estamos falando de quê? De quadras, duas quadras, tá? Vou colocar aqui quadra, tá? Quadras. Colocar quadra. Então nós temos duas quadras. Essas quadras são uma de vôlei e uma de basquete. Portanto, você tem aqui também esses dois termos aqui, ó. Que um trata-se de comprimento, o outro de largura, né? Comprimento e largura. Então, se vocês forem perceber aqui, nós já deixamos bem claro para vocês, ó. O comprimento aqui, a largura aqui. Então, comprimento nós temos aqui 18 na quadra de vôlei. Então, você já vai olhar a linha, perceber, nós já estudamos sobre linhas, como a gente olhar uma linha, tá? E não uma coluna, uma linha nós estamos falando. Nós temos aqui na horizontal uma linha. Essa linha refere-se a quê? A medida de comprimento da quadra de vôlei, ó, vôlei. A quadra de basquete, comprimento 26 metros. Então, vocês prestem atenção, sejam muito atentos a essas questões. Ah, eu estou lendo aqui, não estou entendendo, professor. Tá bom, então perceba na linha, seja curioso, olhe nesse sentido, fique esperto, olha a linha aqui na horizontal, está escrito aqui, ó, quadra de vôlei. E nós temos comprimento 18 metros e largura 9 metros. Quadra de basquete, 26 metros de comprimento e 14 metros de largura, ok? Ah, então fica fácil. Se eu sei isso, eu vou olhar uma figura aqui, vou ver já realmente detalhada aqui, identificando qual a largura e qual o comprimento, eu percebo, sim, eu vou pegar quantos lados tem iguais a esse? 2, professor, o de cima e o de baixo. Então, se esse aqui tem 18, aqui também tem 18. Ah, então pega 18 mais 18? Sim.
Pega 18 mais 18 e faça a continha. E para descobrir o que? Comprimento, tá bom? E para descobrir a largura, eu vou pegar 9 mais 9. Certo? Se eu fizer essas duas continhas, eu percebo, eu vou mostrar a vocês aqui, bem, eu vou virar a câmera, vou mostrando, colocando o dedo aqui, apontando com o canetão, crianças. Então presta atenção nesse vídeo que eu estou exatamente explicando a vocês. Olha, a quadra de vôlei, 18 são os comprimentos, certo? Então se eu tenho aqui 9, então do outro lado também eu vou ter 9 metros. Do mesmo modo como eu vi 9 lá, agora eu coloco 9 aqui, ok? Então se eu tenho 9 metros lá, tem 9 metros aqui, claro, são iguais, essa distância e essa aqui, esse tamanho e esse aqui, da largura. E esse tamanho aqui, o de cima também são iguais, ok? Então eu fiz 18 mais 18, 9 mais 9. Tudo bem? Vocês estão entendendo, crianças? Então eu vou fazer 18. Se eu guardar 18 mais 18, se eu guardar 8 mais 8, que eu vou começar a dar unidade, a somar, 8 mais 8, eu vou ter 16, certo? Eu vou subir 1. 1 mais 1, 2, com 1, 3. Então deu 36 metros. De quê? Comprimento, tá? Agora aqui a largura, ó. Largura. Largura eu tenho 9 mais 9, que dá 18, ok? Então, eu tenho 18 metros, tá bom? Era para eu não ter circulado agora sem o metro. Então, veja bem, 18 metros. Nós estamos falando de largura. E aqui eu tenho 36 metros de comprimento, ok? Então, se eu for analisar, o que eu fiz? Eu peguei de comprimento e somei 18 mais 18, peguei de largura, somei 9 mais 9, ok, crianças? Caso eu queira fazer de divisão, de multiplicação, perdão, eu vou colocar 18, professor, eu tenho 18 duas vezes, então eu vou multiplicar 2 vezes o 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, então dá na mesma, dá 36 metros também, tá? Aqui 9 mais 9 pode ser 2 vezes o 9, né? 2 vezes o 9 eu posso colocar, 2 vezes 9 é 18, 18 metros. Então aqui é largura e aqui é comprimento. Ok? Tudo bem? Estão entendendo até aí? Tomara que vocês estejam entendendo. Olha aqui, quadro de basquete. Nós vamos ver agora do basquete. Então nós temos 26. Se eu tenho 26 embaixo, eu tenho 14 aqui. Eu também vou ter 14 do lado de cá na largura. E vou ter logo, se eu tenho 26 embaixo, eu vou ter 26 metros em cima. Então eu peguei 26 metros, 26, 26, peguei 14, 14, certo? Do mesmo modo como eu falei para vocês, você pode fazer 26 mais 26, você pode fazer 2 vezes 26, não são dois? Não são dois lados ali? Então colocar 26 vezes 2. E o outro é 14? 14 vezes 2. Tá bom? Tem 14 de um lado, ó, na largura, e tem 14 do outro. Isso não quer dizer 6, perdão. 14 do outro, tá bom? Então vejamos bem. Se nós formos analisar aqui. Eu tenho 2 vezes 6. 6 mais 6, 12, vai? 1, que vai a dezena, subiu. 2 vezes 2, 4, mais 1, que foi 52 metros. Certo? E agora 2 vezes o 14, 2 vezes 4, 4 mais 4, 8, não subiu nada, porque não passou do 9, certo? 2 vezes 1, 2, 28 metros. Tudo bem? Então, entendendo isso, nós percebemos que essas são muito inteligentes e que a gente pode devagarinho percebendo. Precisou voltar o vídeo? Volte o vídeo, dê uma olhada novamente. Então, vamos aqui enquadrar novamente nessa parte onde nós falamos da tabelinha, tá? E se eu voltar para o livro, eu vou perceber que lá tem outros tipos de desafios, mas todos eles tranquilos, tá bom? Então, comprimento, largura. Então, você percebe, você tem comprimento e a largura. Então, você vai fazer o quê? Multiplicar por 2 ou somar, certo? Comprimento mais comprimento, largura mais largura. Daí você vai ter a quantidade de metros
que vocês vão colocar lá tantos metros de comprimento, tantos metros de largura. Se tem iguais, e você tem 4 lados, por exemplo, vamos colocar, professor, se for tudo igual, tudo fosse 9 metros, se fosse 9 metros de comprimento, 9 de largura, então seria embaixo 9, 9, 9, 9, você teria quantas vezes o 9? 4, porque o lado de cima e de baixo, do lado direito e do lado esquerdo. Então você faz o quê? 4 vezes o 9, tá? Digamos que seja 25, 4 vezes 25. Se for quadrado, 4 lados iguais, tá? Mas se nós temos aí retangular, como é o caso das 2 quadras, nós podemos somar comprimento mais comprimento, largura mais largura, ok? Ou multiplicar por 2, não são 2 lados? São 2 lados iguais, de 9 metros que nós tínhamos assim, e assim nós tínhamos outro lado que era 18 metros, exatamente o dobro do 9, tá, crianças? Um beijo, espero que vocês tenham entendido aí este vídeo para reforçar, tire dúvida com a gente. Nunca deixe de tirar dúvida, tá bom? Não fique em dúvida nada, com dúvida de nada. Não fique em dúvida se você resolve de uma maneira ou de outra, busque o professor, tá? Chama a gente, fala com a gente, entre no Meet, não deixe de entrar, poste aí no Classroom e vocês estarão com a gente até o fim, tá bom? Beijos, com Deus.